Masashi Kishimoto é um gênio, você sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos, mas algo curioso quando nós passamos a reconhecer uma pessoa como genial é que nós elevamos o patamar. Nós esperamos sempre que essa pessoa nos surpreenda cada vez mais e mais e mais. Só que chega um ponto que nem sempre você será surpreendido, seja pelo jogador de futebol que você acreditava que faria uma jogada incrível e no fim das contas só passou a bola para trás, ou seja um autor que você espera ele criando um plot twist incrível e na verdade ele só criou ali o roteiro que estava todo mundo teorizando e não surpreendeu ninguém. Com relação a Kishimoto, ele ainda consegue surpreender. Nós temos a história do Minato, que olha só, não é apenas a história do Minato, nós temos ali Jiraiya, Kushina, nós temos uma Kurama com um ódio tão carregado a ponto de querer dominar a Kushina e matar, acabar com a existência do Minato. Nós temos uma Kurama reconhecendo Minato Namikaze como verdadeiro gênio, comparando ele a Hashirama Senju. E não estamos falando do Minato Hokage, mas sim do Minato adolescente que ainda está fazendo algumas missões com o Jiraiya. É realmente surpreendente como esse garoto sempre foi um gênio desde criança. Mas além do Minato, vejam só, o Kishimoto também é um gênio. Nessa one shot nós temos ela se iniciando no meio de uma guerra entre as grandes nações, e isso explica porque nós temos ali o time do Jiraiya lutando contra Jinchuriki. Esse momento foi simplesmente incrível. E aqui nessa parte inicial nós temos o Minato salvando o seu time através do Hirashi no Jutsu. É bem curioso como você consegue ver que esse grupo é poderoso, até porque nós temos Minato e Jiraiya, mas não é um grupo poderoso o suficiente nesse momento. Aqui o Minato percebe que mais cedo ou mais tarde a Vila da Folha vai precisar do seu Jinchuriki no campo de batalha, até porque essa é uma arma que as outras vilas estão utilizando e a Vila da Folha não pode de modo algum ficar para trás nessa guerra. E aqui nós temos o time Jiraiya, que em Naruto apareceu lá no capítulo 122, no episódio 72, e de lá pra cá muitos teorizaram, ali era o tio do Ramen, quem que era aquela menina e tal. Agora nós temos essa versão colorida deles mais velhos, onde muitos estão teorizando que aquela mulher de cabelo branco, acredita-se inclusive que é uma mulher na verdade, seja a mãe do Sasuke, a nossa querida Mikoto Uchiha, que seguindo a teoria, depois que ficou grávida, ela abandonou o mundo ninja. Tem muitos pedindo a minha opinião e galera, isso é apenas teoria, não tem confirmação, não tem nada verídico que comprove isso, beleza? E seguindo com o capítulo, nós temos um foco na Kushina, que eu já gostava da Kushina, só que agora eu tô mais apaixonado ainda. Que personagem maravilhosa, os momentos dela com a Mito são incríveis. Nós temos aqui cenas do passado, o famoso flashback, mas o início da Kushina na história é através de um sonho, ou eu devo chamar de pesadelo. E lembra que eu falei que o Kishimoto é um gênio? Então, você nem sempre vai concordar com o gênio, mas você reconhece a genialidade dele. Ao longo desse capítulo, nós temos um conhecimento sobre como é a vida de um Jinchuriki dentro da Vila da Folha, sem ser o próprio Naruto Uzumaki. Nós temos aqui uma Kushina que vive através de uma barreira, que vive através de uma vigilância 24 horas. Ela basicamente não tem privacidade. Nós temos ali aquele momento dela andando pela Vila da Folha, até que ela finalmente se encontra com o Minato. Nós temos ali um momentozinho de casal, aquela coisinha fofa, inclusive Kishimoto fazendo romance em 2023. Gente, enquanto eu tô conversando com vocês aqui, eu tô lendo o mangá de novo, eu tô admirado. Eu vou ler esse mangá umas 15 vezes daqui até o final do ano, e talvez eu até leia mais, porque aqui nós temos um romance leve, mas muito ao mesmo tempo palpável. Você percebe o carinho que existe da Kushina pelo Minato e vice-versa. E aqui nós temos o Minato com essa ideia de um compromisso particular, uma coisa nova que ele tá em mente aí, e a Kushina simplesmente não pode acompanhá-lo. E aqui nós temos o conhecimento da barreira, que olha, não é uma barreira à toa, muito pelo contrário, como vimos inclusive ao longo desse mangá. E seguindo com a one shot, nós temos aqui momentos do passado da Kushina. Eu adorei isso daqui, porque essa one shot, galera, quando ela foi anunciada,
Ah, vai ser uma história focada no jutsu criado pelo Minato. Aí ficava aquela dúvida se seria o Hirashi no jutsu ou se seria o Rasengan. Enfim, focou no Rasengan. Mas de todo modo, uma história de quase 60 páginas focada no Rasengan não parece algo muito palpável, não parece existir material o suficiente para isso. Só que então nós descobrimos ao longo dessa história que o Kishimoto criou, que de fato o Rasengan, ele, entre aspas, é o protagonista, porque ele é meio que a conexão de tudo que nós vimos até as últimas páginas do capítulo, né? Se vocês prestarem bem atenção, toda a conexão finaliza no Rasengan do Minato. Achei isso incrível. Só que até a chegada desse momento nós temos algumas coisas novas, né? Como essa conversa da Kushina com a Mito Uzumaki, onde ela passa a entender um pouco mais sobre essa parte de você ser um Jinchuriki, mas é como se você fosse um pote, né? Um vaso, né? Até mesmo, que você tem que preencher com amor. Só que esse amor não é, não, vou conhecer alguém, ponto final. É através desse amor que você será capaz de enfrentar a sua besta de cauda. Através desse amor você terá sempre alguém ao seu lado nos momentos de dificuldade. E isso serve, é claro, para quem não é Jinchuriki da Kurama também. E então nós temos a Kushina mostrando partes da sua habilidade do clã Uzumaki, as correntes ali que estão muito poderosas. Os ninjas da Anbu não são capazes de pará-la. Assim, teoricamente falando, os ninja Anbu são elite, mas na prática não são, como todo mundo bem sabe. E então nós temos a Kushina atravessando a barreira. E aqui nós temos a Kurama. Nossa, mano, essa Kurama, ela tá num ódio tão genuíno que chega a ser bizarro, chega a dar medo. A Kurama percebe que a Kushina saiu da barreira e ela fala: sim, isso é bom. Finalmente, todos do clã Uzumaki ficaram arrogantes usando o poder do selamento. Você pode usar esse poder, mas esse poder usa você. Então assim, nós temos a Kurama apenas esperando a brecha, que seria justamente quando a Kushina saísse do selamento do clã Uzumaki. E seguindo com a história, nós temos então o Minato treinando a sua nova habilidade. E essa conversa que ele tem com o Jiraiya, ela causou até mesmo um efeito nostálgico. Apesar de nós não termos tantos momentos do Minato com o Jiraiya, ao ver esses dois conversando, automaticamente eu lembrei do Naruto, porque o Minato é a cara do Naruto. No caso é o contrário, né? Porque o Minato é o pai. De todo modo, assim, ficou incrível esse momento dos dois conversando. O Jiraiya, ele fez umas analogias que até o Minato demorou pra entender, mas assim, ó, é difícil de explicar, mas dá pra entender. E aí ficou um negócio interessante com relação à espiral, o redemoinho, toda coisa de padrões ali, né, do cabelo e tudo mais. No fim das contas, o Minato conseguiu entender parte da conversa, até que inclusive ajudou ele, de certo modo, no desenvolvimento do seu Rasengan. E justamente através dessa conversa, nós temos ali a espiral tomando forma, né, ou melhor dizendo, espiral de vento do cabelo do Jiraiya, inspirado pela esfera estilo Gêmeos de sobremesa congelada. Ele é péssimo para dar nome às coisas, meu Deus do céu. E então nós temos ela, Kushina Uzumaki, chegando ali. Na verdade ela já tava espiando, olhando assim de longe. E aqui nós temos um momento de casal. E cara, esse momento é muito bonito, porque como eu disse, o Kishimoto, ele fez romance nessa história, ele colocou romance. E aqui fica o pensamento: será que o Kishimoto estudou romance? É o que parece, porque se você pegar qualquer outro romance que ele já fez, né, envolvendo casais de Naruto, não dá 10% do que ele colocou nessa história. Você não percebe isso daqui, essa qualidade em nenhuma outra temática ali de casal dentro de Naruto, dentro de Boruto. Pega a história que você quiser, light novel, filme, mangá, OVA, especial, não importa. Essa história do Minato é o ápice do romance criado pelo Kishimoto, mas nem tudo são flores. Por ter saído da barreira, a Kushina facilitou para Kurama, que agora toma o controle do corpo, ao menos tenta tomar o controle do corpo da Kushina, e nós temos aquele embate da Kurama com a Kushina e até mesmo com o Minato, que acaba levando uma pancada. E aqui eu nem preciso falar nada, né? Masashi Kishimoto desenhando. Eu preciso falar mais alguma coisa? É arte em cima de arte, em cima de arte. É um verdadeiro artista, um
gênio geracional, assim como o próprio Minato Namikaze. E aqui, cara, eu achei isso aqui incrível, né? Nós temos aqui a Kurama falando, um shinobi do calibre do primeiro Hokage. Ainda existem outros como ele? E cara, isso aqui é bizarro, porque, veja bem, nós temos o Hashirama Senju dominando técnicas de selamento, né, através dos conhecimentos do clã Uzumaki, através da própria Mito Uzumaki, a sua esposa. E tempos depois, muito tempo depois, nós temos o Minato surgindo, ainda um jovem garoto para a época. Então a Kurama reconheceu a genialidade, a capacidade do Minato. O clã Uzumaki possui habilidades extremamente fora da curva, então não é qualquer um que vai aprender, ainda mais alguém que não é do próprio clã Uzumaki. E aqui nós temos esse embate do Minato com a própria Kurama, e o Minato fala: eu gosto de pessoas mais fortes do que eu, e é justamente por isso que eu amo a Kushina, eu não suporto perdê-la. Meu Deus do céu, Minato, você elevou muito o patamar de romance, irmão. Agora as mulheres vão querer que eu crie Rasengan, que eu lute com bestas de caudas por ela, irmão. Você elevou muito, agora pros homens ficou difícil. E aqui nós temos momentos do passado, e meu Deus, cara, eu tô abismado, porque o Kishimoto ele conectou esse momento com algo de muitos e muitos anos atrás, da conversa da Mito Uzumaki, onde ela faz toda aquela analogia do clã Uzumaki, sobre o clã ter sido basicamente exterminado, querendo ou não, né? Tem apenas alguns outros vivos, e toda aquela coisa envolvendo a sintonia com as correntes do ar que existe no mundo natural, a ideia da força vital, a explicação do clã Uzumaki, daquela coisinha, por que o clã Uzumaki é especial, o que tem de mais nesse clã, e toda a explicação que a Mito passa para Kushina, e você começa a entender sobre o chakra Uzumaki, sobre a força vital da Kushina quando ela perde a Kurama, mas temporariamente, pelo menos, ela continua viva. E isso é bizarro. O Kishimoto, ele pegou algo que era muito difícil de parecer produtivo, que é a ideia de um jutsu. Claro, né? É bem da hora você ver um personagem criando uma técnica nova, mas o que o Kishimoto fez em cima desse Rasengan foi uma verdadeira aula, uma aula com maestria sobre o roteiro. Isso é ser um contador de história. O Kishimoto contou uma história pra nós que nos prendeu do início até o final e nos fez pedir mais, nos fez querer mais histórias desse tipo. E é por isso que eu reforço o que eu falei durante a live. Se o Kishimoto fizesse uma one shot por ano, seria incrível. Do jeito que ele achar melhor, ficaria muito bom. Pelo menos uma one shotzinha, cara. Um mangazinho desse por ano, gente. Ah, teve esse do Minato, beleza. Faz um do Hashirama, conta como é que foi o auge dele. Faz um do Tobirama, explica exatamente como ele morreu, explica como ele criou o Edo Tensei. Ele tinha um amor na sua vida? Será que ele tinha um amor proibido? Será, por que não, que o Tobirama não era apaixonado por uma mulher do clã Uchiha, mas esse era algum tipo de amor proibido? Explica essas coisas, essas lacunas, esses períodos em branco, né, que a gente fala tecnicamente, onde não tem nada ali pra você se basear. Cara, o Kishimoto, ele já é milionário, todo mundo sabe disso, mas com essas histórias ele pode ficar ainda mais. E deixando o dinheiro de lado, sinceramente, eu adoraria ver ele fazer isso novamente. Mesmo que fosse uma história por ano, eu já ficaria satisfeito. E então nós temos a analogia envolvendo o próprio símbolo do clã Uzumaki, né? Toda aquela coisa ali da Kushina perguntando: ah, é um vórtice? É uma espiral? É uma escada? Como assim? E né, eu tenho a minha interpretação sobre isso, né? Você pode discordar, mas veja bem, uma coisa, imagine que você tá sentado ou em pé até mesmo, né, no chão aí, plano, bonitinho. Uma coisa é você andar em círculos, uma coisa é você subir em círculos. E é aqui que nós temos a Mito dando uma aula. É como uma imagem inalterada, mas uma espiral
tridimensional, quase como se fosse ali, né, o xadrez que o Sheldon colocou em várias dimensões aí, né? Pra quem já acompanhou aquela série vai entender do que eu tô falando. E cara, isso aqui foi incrível, porque muda completamente a perspectiva. Inclusive, a própria Mito reforça, mesmo que pareça estar girando da mesma forma, o piso muda, o cenário também mudará. Você não está andando em círculos, você está subindo em círculos. São etapas, você vai subir, você vai descer, você vai se perder, mas no fim das contas você irá crescer, você irá evoluir. E como se já não bastasse, ao subir a espiral, nós temos a vista que a Mito sempre olha em tempos difíceis, e onde ela explica novamente sobre encontrar o amor verdadeiro. Ao subir lá, ela se depara com o certo vórtice que se transforma em uma espiral. Ela se depara com o monumento dos Hokages, onde ela encontra o seu falecido esposo Hashirama Senju, o seu verdadeiro amor. E agora, em presente momento, nós temos a Kushina ali, né, na parte interior, né, porque nós temos toda aquela analogia explicada da Mito Uzumaki, que quando você encontra o amor verdadeiro, você tem alguém para lutar do lado de fora e do lado de dentro. Então aqui, inicialmente, do lado de dentro, nós temos a Kushina prendendo a Kurama com as suas correntes, e no lado de dentro, nós temos o Minato. Cara, isso foi incrível, porque realmente não é fácil você entrar nesse plano de um Jinchuriki, a não ser que você tenha uma forte conexão com ele, como já vimos lá em Naruto. E aqui, devido a essa conexão da Kushina com o Minato, ele foi capaz de entrar lá dentro, ele foi capaz de ajudar a Kushina. E agora toda aquela cena, né, do Rasengan faz mais sentido, porque quando tinha vazado a galera ficou, ué, como assim, Rasengan contra a Kurama e a Kurama perde? Mas não, tem todo um contexto, toda uma explicação. Não era só o Minato, tem esse detalhe que é muito importante. E além disso, enquanto essa batalha acontece, nós temos mais momentos ali, né, do Minato versus Kurama. Ao mesmo tempo, a Kushina se lembra do que a Mito havia falado, e ela finalmente entende sobre um amor verdadeiro que irá ajudá-la nessa vida de Jinchuriki. O que a Mito quis dizer com isso? Que em algum momento você vai lutar contra a Kurama, e se você tiver alguém ao seu lado, você vai vencer essa batalha. Então, essa mesma batalha que a Kushina e o Minato tiveram contra a Kurama, a Mito e o Hashirama também tiveram no passado. A Mito, ela sabia exatamente o que ia acontecer com a Kushina. Ela sabia que em algum momento a Kushina iria aprontar. Ela sabia que em algum momento a Kushina perderia o controle da Kurama. Ela teria essa batalha interna e precisaria da ajuda de alguém. Precisaria da ajuda do amor verdadeiro. No caso da Mito, foi o Hashirama. No caso da Kushina, foi o Minato. Meu Deus do céu, cara, isso aqui tá muito lindo. Gente, sério. Eu não me canso de me surpreender com o trabalho do Kishimoto. E ele me surpreende de novo, cara, assim, é ridículo como esse cara é um gênio, é simplesmente fora da curva. Existem pouquíssimos mangakas tão bons quanto Masashi Kishimoto, essa é a verdade. E agora indo para o momento alegre, né, o Minato acorda no hospital, tá tudo bem e tal. Nós temos então o momento de nomear o jutsu. E antes dessa one shot sair, todo mundo já sabia que Rasengan queria dizer esfera espiral. Só que ninguém nunca, pelo menos eu nunca vi ninguém conectar o Rasengan à própria simbologia do clã Uzumaki. E se vocês prestarem atenção, o Rasengan, ele não é uma referência apenas ao símbolo do clã Uzumaki, ele também é uma referência às Bijudamas, porque o Minato tava com essa ideia de criar um novo jutsu, né, como ele conversou com o Jiraiya. Só que quando ele enfrentou aquelas bestas, ele viu aquele poder, né, naquele formato de bola, vamos colocar assim, de esfera. Ele pensou em fazer algo naquele mesmo formato. E caramba, agora tudo faz sentido. O Rasengan, se vocês prestarem atenção, é uma massa de chakra. Uma Bijudama também é uma massa de chakra, só que é uma massa de chakra elevado a 10. E toda referência com questão de nome, nós temos a conexão do próprio clã Uzumaki, né? E também ali propriamente envolvendo a palavra Rasengan, que é a esfera espiral, que veio através de uma conversa da Kushina com a Mito Uzumaki. Então assim,
tudo isso se conectou na esfera espiral. Gente, eu vou bater palmas, não tô nem aí. Eu vou bater palmas pro Masashi Kishimoto, eu bati palmas durante a leitura, eu vou bater palmas agora de novo. E olha, ainda tem o final. Cara, que foi isso? O final... Não, assim, eu tô com o negócio aberto aqui, né? Eu tô com o mangá aberto aqui. Eu quero... Mano do céu, cara, isso aqui é lindo, cara. Eu tô admirando esse trabalho. Porque enquanto eles estão subindo, nós temos aqui esse momento da Kushina olhando pro Minato. E aqui dá um tique, né? Acende a lâmpada em cima da cabeça, porque... Quando a Mito Uzumaki fala que aquele era um lugar de conforto pra ela em tempos sombrios, a Kushina não entende muito bem. Ela, é o monumento dos Hokage, tá? Agora não. Agora ela sobe e aí nós temos o Minato parado ali, como se o rosto dele fizesse parte do monumento dos Hokages. E aí a Kushina finalmente entende. Ela finalmente entende o que a Mito queria dizer. E olha, galera, essa história, ela é focada no Minato, ela é focada na Kurama, ela é focada na Kushina. Só que o ponto principal dessa história que nós lemos hoje, o momento aí que você leu essa história, se chama Mito Uzumaki. Infelizmente, nós temos pouquíssimo material sobre essa personagem, mas nessa one shot do Minato, ela foi crucial. Ela ajudou a Kushina de um modo incrível. Graças a ela, a Kushina conseguiu se conectar com o Minato. Graças a ela, a Kushina e o Minato foram capazes de derrotar a Kurama. Eu verdadeiramente não tenho palavras para elogiar essa história feita pelo Kishimoto. Incrível, 10/10, maravilhosa, palavrões no sentido positivo. Você pode usar o termo que você quiser. Eu tô simplesmente sem palavras. Apesar desse vídeo ter quase 20 minutos aí, creio eu, de gravação, né? Pelo menos o áudio que eu tô gravando, ainda assim me faltam palavras para falar dessa história. Apesar de eu ter falado tanto, olha só que curioso. De todo modo, se por algum acaso você ainda não leu essa história, vai lá. Eu deixei o link bonitinho lá no meu Instagram, como eu sempre faço com o mangá de Boruto. Eu também deixei agora o link desse mangá do Minato. De todo modo, galera, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. E eu quero encerrar com o seguinte: se você pudesse pedir uma one shot feita pelo nosso queridíssimo Masashi Kishimoto, você pediria para ele fazer uma história sobre qual personagem? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo usando os comentários de vocês, beleza? Então é isso, até o meu próximo vídeo, um forte abraço a todos, falou, valeu!